Fala galera, meu nome é Mari Godoy e está começando mais um vídeo do Jovem Seminarista. Eu sou estudante de música aqui no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, estou dentro de uma sala de aula e talvez vocês devam estar sentindo falta dos meus colegas aqui de seminário, dos garotos. Mas hoje nós vamos falar especialmente para as meninas e é por isso que eu estou aqui para representar essa força feminina. E hoje nós vamos falar sobre alguém que foi muito importante na história da Reforma Protestante, a esposa de Martinho Lutero, Catarina von Bora. Catarina nasceu de uma família nobre e empobrecida e ela perdeu a sua mãe quando era ainda muito pequena e aí o pai dela decidiu enviá-la ao mosteiro para que lá ela tivesse uma boa educação, já que não estava mais com a mãe e ele então iria se envolver em outro casamento, não queria levar os filhos deste antigo casamento para o novo. Então, uma forma de se livrar dos filhos seria enviá-los ao monastério. Lá ela aprendeu a ler, a escrever, teve contato com outros idiomas e também foi despertada para o desejo de se tornar uma freira, de ser ordenada como freira. Quando ela tinha mais ou menos 16 anos, ela teve seus primeiros contatos com a mensagem da Reforma Protestante. Muito interessante foi que os documentos redigidos por Martinho Lutero, eles entraram clandestinamente no convento onde ela morava, por meio de uma outra freira. Ela teve contato e esses documentos foram compartilhados. A partir daí, ela e outras moças começaram a estudar sobre a Reforma Protestante, sobre aquilo que Martinho pregava e começaram a conhecer mais a Palavra de Deus. Então, elas tiveram contato com o Evangelho da Graça e decidiram que aquilo que Martinho pregava era realmente a verdade da Palavra de Deus. Elas continuaram estudando a Bíblia, continuaram crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e aí então decidiram que não seria possível permanecer na vida que elas levavam. A princípio, elas entraram em contato com as suas famílias, pedindo que eles mesmos fossem buscá-las. Mas naquele tempo, abdicar da vida religiosa seria algo ruim para a reputação da família. As famílias viam aquilo como o apostatar da fé. E também por questões de herança, porque quando alguém era enviado a um convento, a um mosteiro, ele passava a deixar de fazer parte da família. Então, trazer de novo aquele membro para a família seria reestruturar toda uma economia até familiar. Por isso, elas não foram bem aceitas nas suas famílias de origem. Então, a própria Catarina tomou a iniciativa de escrever uma carta a Martinho Lutero pedindo ajuda para que ele fosse um intermediário para tirá-las daquele lugar, para tirá-las do convento. A história conta que um amigo de Martinho Lutero forjou um sequestro de Catarina e mais 11 moças. Ele era alguém que levava mercadorias para o convento, então nos barris dessas mercadorias ele colocou as moças e elas foram levadas. Não se sabe realmente se isso é verdade, mas fato é que Catarina e mais 11 freiras fugiram do convento onde elas moravam para então viver uma nova vida. Uma maneira de reinserir essas moças à vida social era integrá-las então a novas famílias. Famílias com pai, mãe, com filhos, onde elas poderiam desenvolver os trabalhos de casa, elas poderiam então fazer outros trabalhos, até foram procurados esposos para essas mulheres, homens que cuidassem delas. Todas elas acabaram se encaminhando e ficou somente a Catarina sozinha, coitadinha, não conseguiu um esposo. E não é que ela não conseguiu porque ninguém gostava dela, porque ninguém a queria, mas porque ela era em si um tanto quanto exigente sobre a pessoa com quem ela gostaria de se casar. Houveram propostas de pessoas para que ela aceitasse o casamento, mas ela não quis. E Catarina chegou a dizer que se casaria apenas com alguém que fosse do nível de Martinho Lutero ou até o próprio Lutero. Naquele tempo, isso seria muito incomum, porque eles tinham uma diferença de idade muito grande e porque Martinho Lutero não estava decidido a se casar. Ele acreditava que o chamado da vida dele era viver apenas do ministério da palavra, apenas pregando e evangelizando e propagando a mensagem do evangelho, então ele não se via como um esposo. Com o passar do tempo, Martinho Lutero acabou percebendo que o casamento seria conveniente para ele, porque isso iria reforçar aquilo que ele ensinava sobre a importância da família, a importância do casamento, e também sobre o que ele pregava de que não era preciso que um líder religioso vivesse o celibato para servir a Deus. Então ele decidiu que
que aquilo iria, de certa forma, também agradar ao pai dele, que sonhava que o filho se casasse, constituísse uma família. E aí ele disse que seria para agradar o pai e para causar irritação, desconforto ao Papa e ao diabo. Então, em acordo, ele e Catarina Fombora decidem que poderiam se unir em casamento. Como nós podemos perceber, não foi nada muito romântico, nada muito floreado, como uma história de Hollywood, onde os dois se apaixonavam loucamente. Era mais um acordo de duas partes que decidiram que aquilo seria bom para eles. Catarina teria um lugar onde ficar, teria sustento, teria cuidado, e Martim teria uma auxiliadora. Então, logo eles se casaram e começaram a vida de casados. De início, Martim não sabia muito bem como se comportar num casamento, não conseguia entender muito bem como funcionava essa dinâmica, mas pouco tempo depois ele entendeu que o casamento é assim uma bênção, que o casamento é importante. Ele chegou a dizer que a sua esposa era tão preciosa que ele não trocaria a pobreza com ela por nenhuma riqueza deste mundo. Dentre os vários apelidos carinhosos que Martinho se referia à sua esposa, um deles era Kate, não se fala alemão. E era um trocadilho que significava corrente, grilhão, algo realmente forte, que era difícil de se romper. Era a maneira como ele identificava a sua esposa, como uma mulher realmente forte, uma mulher realmente guerreira, valente. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o porquê de Martinho chamá-la assim. A família Lutero passou a morar em uma casa muito grande, que antigamente era um mosteiro agostiniano que foi comprado por eles. Para vocês terem uma noção da grandeza desse mosteiro, ele era um prédio de 3 pisos com mais de 40 quartos. Eles abrigavam a família Lutero. Eles tiveram 6 filhos, mais tarde somente 4 chegaram à vida adulta. Mas, além dessas crianças, eles receberam também outras crianças órfãs, pobres, eles receberam os empregados, eles recebiam pessoas que iam lá passar temporadas para conversar com Martinho, e também estudantes. Então, o mosteiro funcionava também como uma pensão. Catarina ajudava a administrar essa casa, as atividades da casa. Eles serviam 2 refeições ao dia para as pessoas, e chegaram a haver épocas em que 50 pessoas passavam pela casa durante o dia. Então eram muitas pessoas e era preciso muita organização, era preciso uma boa administração. Catarina era quem cuidava disso. Catarina também cuidava das finanças. Conta-se que eles eram os maiores fazendeiros urbanos daquela época, então eles criavam animais, criavam cavalos, vacas, carneiros, patos, galinhas, e ela ajudava a cuidar de tudo isso. Ela ajudava a cuidar também do pomar, das plantações, e dizem que até o abate dos animais era a Catarina quem fazia. Após as refeições na casa deles, existiam as famosas conversas à mesa, onde Martinho se reunia com os estudantes para discutir temas de teologia, para falar sobre as ideias deles, sobre as dúvidas dos estudantes. E Catarina era a única mulher que podia participar dessas conversas. E ela participava mesmo, ela não somente ouvia e estava presente, como ela podia opinar, ela podia interferir. Então Martinho, ele dava espaço para que a esposa construísse junto com ele a teologia. Conta-se que quando Martinho Lutero saía para as viagens, os estudantes iam até Catarina para solucionar as suas dúvidas a respeito de teologia. Então, a partir daí, nós vemos como ela não era omissa diante do trabalho do marido, ela era uma companheira, eles tinham um trabalho que era construído junto, tanto na administração da casa, quanto nas questões teológicas. Então, ela era alguém que apoiava o seu marido na sua função, no seu trabalho, e entendia o chamado de Deus para a vida dele. Lutero e Catarina também eram muito dedicados à formação dos filhos. Eles eram uma família referencial naquele tempo, na Alemanha, para as pessoas que moravam ao redor deles. Um bom exemplo disso foi um episódio que aconteceu quando uma de suas filhas, ela tinha 13 anos e estava prestes a falecer. Então Martinho conversou com ela e ele disse que sabia que ela ficaria muito feliz em permanecer ali com o pai terreno dela, mas também entendia que a filha ficaria muito feliz se precisasse partir para a eternidade, se precisasse então morar com seu pai celestial. E o que a filha respondeu foi somente que fosse feita a vontade de Deus. A partir daí, nós percebemos quão relevante, quão importante foi a base que Martinho e Catarina deram aos seus filhos.
para que eles pudessem confiar em Deus, depender somente dele e reconhecer que acima de todas as coisas estava a soberania de Deus e que Deus tinha os planos da melhor maneira para a família deles e para a vida deles. Certa vez, Martinho se referiu ao amor que nutria por Catarina quando disse que nos escritos, se algum dia a história da Reforma fosse contada nos livros de história, ele desejaria que o nome de Catarina aparecesse junto ao dele. E em resposta a isso, Catarina apenas disse que em toda a vida dela, ela foi apenas esposa e mãe e certamente uma das pessoas mais felizes de toda a Alemanha. Nós percebemos com a vida de Catarina um exemplo para nós mulheres hoje. Nós estamos sempre em busca de referenciais, de pessoas para nos espelhar, de pessoas para seguir. Sabemos que a vida de Catarina não foi perfeita. Certamente ela teve muitos problemas, ela teve uma infância em que ela foi rejeitada pela família, uma infância difícil, a vida nos conventos, a vida nos monastérios não era um mar de rosas. Com certeza ela passou por muitas preocupações e ansiedades por conta da vida que o marido dela levava e ela precisava então permanecer forte, ela precisava então permanecer apoiando e auxiliando a ele. Apesar de todas as dificuldades e de ser pecadora assim como nós temos nela um exemplo de mulher piedosa, um exemplo de mulher que viveu biblicamente como o Senhor deseja. Dentre todos os exemplos que Catarina poderia nos deixar, nós pensamos que um muito importante é a respeito da presença da mulher na teologia. Ela nos mostra que ela estava muito à frente até do tempo dela e é um exemplo para nós hoje, 500 anos depois, de como a mulher ela precisa se posicionar teologicamente também. Nós entendemos que as nossas reuniões de mulheres, ou os nossos estudos bíblicos, as nossas conversas com as nossas amigas cristãs, não devem ser só reuniões para tomar um chá, para fazer as unhas, para fazer o cabelo, ou então para acabar tendo conversas e manifestando pedidos de orações sobre a vida de outras pessoas, que mais são fofocas camufladas, do que realmente nos interessarmos de maneira abnegada pela vida das outras pessoas. Catarina ela nos deixa um exemplo de que nós precisamos, como mulheres, aprender teologia e aprender realmente sobre o caráter de Deus, sobre aquilo que Deus é acima de todas as coisas, sobre o plano de Deus para as nossas vidas, sobre a obra de Jesus na cruz. Nós precisamos construir uma teologia forte, nós precisamos construir uma teologia que nos sustente, uma visão de Deus que nos sustente. John Piper disse certa vez que teologia fraca produz mulheres fracas. Se nós nos acostumarmos, nos acomodarmos a uma teologia que amacia nosso ego, que apenas nos faz sentirmos as queridinhas de Jesus, que não vão passar por problemas, por dificuldades, ou se nós não nos empenharmos em conhecer a Deus, em conhecer a vontade dEle, o caráter dEle, o plano dEle para as nossas vidas, nós não conseguiremos passar pelos nossos momentos de dificuldade. Nós entendemos que Catarina ela só conseguiu ser fiel, ela só conseguiu ser forte e suportar também as dificuldades junto ao marido, porque ela cria em um Deus que era mais forte do que essas situações. Porque ela entendia que a missão de Deus para a vida dela como esposa e para o marido dela como reformador estava além do que a própria vida deles. Se nós queremos, como mulheres cristãs, ser mulheres fortes, e aí sim ser mulheres que têm um poder, mas têm um poder bíblico, têm um poder de Cristo nas nossas vidas, da graça de Cristo, nós precisamos ter uma boa base bíblica, nós precisamos ter uma boa teologia, precisamos estudar, precisamos conhecer, precisamos ter contato com pessoas piedosas, com pessoas que conhecem da Bíblia, precisamos ampliar o nosso campo de visão a respeito da vida cristã, que ela está além das nossas reuniões apenas com nossas irmãs em Cristo, ela está além das nossas reuniões de oração, de cultos somente dentro das nossas igrejas. A teologia está em todos os lugares e nós precisamos estar prontas a responder às perguntas e aos questionamentos de outras mulheres, de outras pessoas a respeito da vida, não somente do que envolve a vida cristã, mas perguntas que nos preocupam, perguntas que muitas vezes nos deixam inquietas. Nós precisamos saber responder a todas essas coisas biblicamente, para que então o nome de Cristo seja glorificado, para que mais pessoas conheçam de Cristo e mais pessoas alcancem a salvação. Apesar de Catarina ser essa mulher forte, como nos conta a história, nós percebemos que ela não deixou que essa independência, que essa autonomia que ela tinha, fizesse com que ela
desejasse passar por cima do seu marido. Ela entendia a função dela como esposa, assim como a função de Martim como esposo, como marido. Apesar de Catarina ser essa mulher forte, como nos conta a história, nós também entendemos que ela era um exemplo de quem conseguia compreender o seu lugar como esposa na família e compreender o lugar do marido como o cabeça do lar, como líder, como o marido deve ser e como a esposa deve ser. Se nós formos parar para pensar um pouquinho na história dela, nós vamos ver que muitas vezes Martinho Lutero era muito visado, ele era o centro das atenções, ele era o centro dos assuntos, mas em nenhum momento nós vemos Catarina se revoltando contra isso. Em nenhum momento nós vemos que ela queria competir com ele, se mostrar melhor do que ele, se mostrar mais influente, se mostrar mais capaz do que ele. Ela poderia muito bem olhar e dizer, peraí, eu que organizo a casa, sou eu que te ajudo com isso, sou eu que te ajudo com aquilo, por que é que eu não estou sendo falada? Por que é que as pessoas não me reconhecem como uma mulher, como alguém que é importante? Mas não, Catarina ela entendeu biblicamente que o centro das atenções não devia ser ela e não devia ser nem o marido, mas devia ser Cristo. E ela estava satisfeita com isso. Assim como nós vemos biblicamente que Cristo é o cabeça da igreja, isso foi feito, então foi feita uma comparação de que o homem é o cabeça da família e que Cristo ele deve amar a igreja e se entregar a ela sacrificialmente. O homem também deve fazer isso e, em resposta, a igreja deve ser submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao marido. Não uma submissão cega, como se a mulher fosse um capacho do homem, como se ela não tivesse opinião. Não, mas em questão de respeito, de amor, de perceber que se submeter é uma maneira que Deus tem de cuidar de nós. Pensando então em Catarina, no exemplo dela para nós, na importância dela para a reforma e na importância que a reforma protestante teve há 500 anos atrás, como a mensagem da reforma é atual para nós, cristãos, protestantes, evangélicos, ainda hoje, que nós possamos buscar fazer dessa mensagem relevante ainda para os próximos 500 anos. Que nós possamos entender que a principal mensagem dela é que nós vivamos de acordo com as Escrituras, que nós vivamos para a glória de Deus, que nós vivamos honrando aquilo a que Deus nos chamou, que é fazer o nome dele conhecido, que é adorá-lo ainda mais. Os reformadores pregaram isso e nos incentivaram a fazer isso com seus exemplos de vida. Que nós possamos, olhando para eles, nos espelhar e sermos animados a viver como pessoas que também buscam ser exemplos de cristãos, ser pequenos cristos ainda hoje. E que Deus abençoe vocês. Até mais. Tá bom? Me siga nas redes sociais, dá um like aqui.